Fala dinâmicos, nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes de como usar o bloco dinâmico de pontos elétricos, que vai facilitar a sua vida na hora de projetar com riqueza de informações no SketchUp. Vamos lá! Agora vamos falar sobre o posicionamento do bloco no seu projeto. E olha como é fácil. Esse bloco está configurado para colar na face. Então quando você importa ele, antes de clicar, soltar ele em qualquer lugar aí no seu projeto, onde você posicionar o cursor do mouse, ele já vai posicionar o bloco da forma correta para você ali na parede que você escolher. Ó. Olha como é que ele já gira aqui automaticamente. Tá vendo? Ficando certinho na parede. Dessa forma você ganha tempo, não precisa rotacionar, colocar ele para depois rotacionar. Então primeiro você escolhe qual parede ele vai ficar. Feito isso, você dá um clique, soltou o bloco ali. Agora você pode só pegar ele aqui ó, no eixo e posicionar aqui no chão. Né? E colocar na posição que você precisa aí no seu projeto. Agora vamos falar sobre as configurações desse bloco. Então primeiro a gente vai selecionar ele aqui e vamos abrir a janela de opções componentes. Aqui você já tem acesso a todas as configurações dele, tá? E a primeira que a gente vai ver aqui é a altura. Ele está aqui com 500 milímetros, então vamos colocar aqui 850 milímetros, né? 85 centímetros, vamos apertar em aplicar e ele vai subir essa caixa aqui para a gente a 85 centímetros. Tá? Essa informação a gente também tem acesso lá no layout. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui no layout, eu já deixei aqui, por exemplo, uma planta baixa e uma elevação aqui frontal dessas caixas. Então aqui com a ferramenta de rótulo, onde a gente puxar o rótulo aqui, seja da parte 3D ou da simbologia, a gente consegue acessar as informações desse bloco também. Então vamos puxar aqui primeiro da parte 3D dele. Aqui nessa setinha para baixo, aqui essa setinha azul, quando a gente aperta aqui, ele mostra todas as informações que a gente pode extrair desse bloco. Então vamos aqui para o primeiro nível dela, aqui, ó, pontos elétricos. A primeira informação que ele já exibe para a gente aqui é a altura que ele está. Quando a gente clica aqui, ele já coloca para a gente aqui a informação da altura, que foi a informação que a gente colocou lá no projeto, no SketchUp. A gente puxou aqui da parte 3D, a gente consegue puxar de qualquer lugar, qualquer elemento desse bloco aqui, ó. Se eu puxar da simbologia também, ó, vamos puxar aqui, mesma coisa. Como foi a última informação que a gente puxou, ele já deixou aqui pra gente, mas você consegue acessar aqui também, tá? Então, ó, vamos puxar aqui dessa outra tomada aqui em cima, vamos puxar da parte aqui da linha, aqui da guia dela. Como foi a última informação que a gente puxou, ele está extraindo essa informação também desse bloco, ó. Ele está a 2,10 metros. Então a gente consegue puxar todas essas informações aqui no layout também. Agora a gente vai definir o tamanho da caixa e quantos módulos ela vai ter. Então a gente tem esse parâmetro aqui, ó, tamanho da caixa, tipo da placa. Quando a gente abre aqui as opções, aqui a gente define se a caixa vai ser do tamanho 4x2 ou 4x4. E já define também se ela vai ser, por exemplo, uma caixa cega, com furo. Na caixa 4x2, ó, com um módulo na vertical ou na horizontal, com 2 ou 3 módulos. Na caixa 4x4 a mesma coisa, ó, ela pode ser cega, com furo, 2, 4 ou 6 módulos. Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, caixa com furo. Aperta em aplicar, aí ele já vai trocar essa caixa aqui com um furinho para a gente. Vamos trocar aqui, por exemplo, ó, com um módulo na vertical. Ele vai adicionar aqui um módulo na vertical. Vamos trocar agora para 4x2 com 3 módulos. Ele já vai preparar aqui para a gente 3 módulos, para depois a gente escolher quais são os módulos. Vamos trocar aqui para uma 4x4 com 4 módulos. E aí ele já prepara aqui também. Então dessa forma a gente decide aqui qual é o tamanho da caixa e quantos módulos a gente vai precisar nela. Agora vamos falar sobre a posição da caixa. Aqui a gente tem um parâmetro, posição da caixa 4x2. Nesse parâmetro, a gente controla se a caixa 4x2 vai estar na vertical ou na horizontal. A caixa 4x4 ela é quadrada, então não vai fazer diferença. Aqui agora ela está na vertical. Vamos trocar aqui para horizontal. A gente aperta em aplicar. E aí ele já vai colocar a caixa aqui deitadinha para a gente. Tá? E é interessante aqui observar o seguinte. Aqui em cima, a gente pode decidir se a gente vai ter um módulo na horizontal ou na vertical, mas aqui está controlando a posição do módulo, quando você tem um módulo.
Então, o módulo vai estar na horizontal ou na vertical em relação à plaquinha, à caixa. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o módulo está na horizontal em relação à caixa. Aqui embaixo, a gente controla a posição da caixa por inteiro. Tá? Então, vamos trocar aqui, por exemplo, ó, vamos voltar com o módulo na vertical. A gente vai ter o módulo na vertical em relação à caixa. E aqui embaixo, vamos voltar aqui para a vertical, a gente vai girar a caixa inteira. Agora a gente vai ver como é que pode deslocar essa placa, o espelho com os módulos, tirar ele da parede para fazer a instalação, por exemplo, sobre um painel. Então tem uma situação aqui que a gente vai ter um painel de madeira na parede, tá? E precisa fazer o deslocamento ali só da plaquinha. Primeira coisa que a gente precisa saber é quanto deve ser deslocado essa placa. Então a gente vai medir aqui, a gente vai ter essa informação aqui no projeto. Medindo aqui essa distância, eu vejo que eu tenho 3 centímetros aqui, 30 milímetros. Então, essa informação a gente vai passar lá para o bloco. Vamos abrir aqui as opções de componentes e vai ter esse parâmetro aqui, ó, deslocar placa da parede. A gente coloca essa informação, essa medida aqui, vamos aplicar, e aí ele vai deslocar essa plaquinha junto com os módulos para frente do painel. Vamos fazer isso lá na outra tomada também, ó. 30 milímetros, vamos aplicar. E aí ele vai deslocar a outra também. Dessa forma aqui, ó, a gente consegue ter a placa deslocada ali da parede e fazendo a instalação dela sobre o painel. Agora vamos mostrar como a gente pode definir os módulos. Mas antes eu quero explicar como é que funciona a ordem deles aqui. Então você vai ver aqui nos conjuntos de módulos, a gente tem aqui de 1 a 6 módulos, tá? E a ordem é muito simples, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Simples assim. Vamos ver como é que funciona isso? Vamos trocar aqui para a caixa 4x2 com um módulo na vertical. Então tem apenas um módulo. Ele já vai apresentar para a gente aqui uma plaquinha com um módulo aqui. Quem controla esse módulo aqui? O módulo 1. Esse é fácil, né? Vamos trocar agora para 4x2 com 2 módulos. Vamos aplicar. Ele vai apresentar para a gente 2 módulos aqui. E aí, como é que eu disse? Ó, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, a gente tem aqui em cima o módulo 1, vai ser controlado aqui. E embaixo dele, o módulo 2 vai ser controlado aqui. A mesma coisa vai acontecer com 3 módulos. Vamos aplicar. Aí, ele vai apresentar agora para a gente 3 opções de módulos aqui, sendo aqui em cima o módulo 1, no meio o módulo 2 e aqui embaixo o módulo 3. Na caixa 4x4, por exemplo, ó, vamos colocar direto aqui, ó, 4x4 com 4 módulos. Aí observa que ele vai trocar aqui e a partir de agora a gente vai ter 2 colunas, seguindo aquela ordem que eu falei, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então aqui em cima a gente tem, ó, do lado esquerdo em cima, módulo 1, vai ser controlado aqui, logo abaixo dele o módulo 2, que vai ser controlado aqui. Na coluna da direita em cima aqui, ó, o módulo 3, e abaixo dele o módulo 4. A mesma coisa vai acontecer com 6 módulos, por exemplo. Vamos trocar. Ele já vai apresentar para a gente 6 módulos aqui, e aí seguindo essa sequência. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5 e módulo 6. Vamos fazer algumas alterações aqui, ó. Vamos deixar assim mesmo, tá? Eu vou trocar, por exemplo, ó, eu quero aqui em cima um interruptor, eu vou trocar no módulo 1. Vamos colocar aqui um interruptor simples. Vamos aplicar. E ele já vai trocar essa tampinha cega por um interruptor simples para a gente. Logo abaixo dele aqui, ó, no módulo 2, vamos colocar aqui, só para a gente testar, um RJ45. Vamos aplicar. Ele vai apresentar para a gente um RJ45. Aqui embaixo, ó, módulo 3, ainda aqui na coluna da esquerda, vamos colocar um USB tipo A. Vamos aplicar e ele vai colocar ele aqui para a gente. Vamos pegar só mais um exemplo aqui, ó. No lado direito aqui em cima, o módulo 4. Vamos trocar aqui de cego para um dimmer. Vamos botar aqui em aplicar e aí ele vai apresentar o dimmer aqui para a gente no módulo 4. Vou deixar esses dois com cego mesmo. Agora vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos trocar de 4x4 para 4 módulos. Vamos aplicar aqui. E olha que essas informações elas não vão mudar, a gente já apresentou aqui, ó. Mas ele botou na posição correta agora. A gente havia colocado o interruptor aqui no módulo 1, ele continua sendo o módulo 1. Abaixo dele a gente tem o módulo 2, que a gente havia colocado o RJ45. Ele apresentou aqui para a gente.
Agora, o USB que está no módulo 3, ele estava aqui embaixo, passou a ser o módulo 3 aqui em cima, e o dimmer a mesma coisa, é o módulo 4 aqui na coluna da direita. Então, dessa forma, a gente consegue definir aqui os módulos, né, de cada opçãozinha dessa aqui que a gente escolher, independente da quantidade de módulos que vai ter a nossa caixa. Agora vamos mostrar como é que a gente faz para definir a situação. Logo aqui na janela de opções componentes, a gente tem esse parâmetro aqui, ó, situação. Aqui você vai encontrar 4 opções: novo, remover, manter ou alterar. Essas opções aqui definem a situação do kit, do conjunto inteiro, tá? E essas opções aqui de situação são passadas por padrão para todos os elementos desse kit. Se a gente entrar aqui no grupo, a gente tem aqui, ó, a caixinha amarela, né, aquela que fica lá dentro da parede, a gente tem a placa, a gente tem os módulos que estão sendo exibidos aqui. Todos eles estão recebendo a situação geral aqui do bloco. Logo aqui abaixo, a gente tem a situação específica da caixa. Então, aqui você vai encontrar, além das 4 opções de situação, essa primeira opção aqui, que é padrão. Quando ele está aqui como padrão, significa que ele está recebendo a situação padrão do kit, do conjunto. Essa que a gente informou logo aqui em cima. Ou você pode falar que aquela caixinha amarela lá dentro, tá? Esse item aqui da caixinha amarela, a gente pode falar que ele tem uma situação específica. Isso aqui pode ser importante se você quiser que aquele item lá dentro tenha uma situação específica para aparecer lá no relatório, tá? No relatório de componentes. Então, você pode precisar aqui, em alguma situação, trocar a situação específica da caixa. Você também pode trocar a situação específica de todos os outros módulos. Já nos outros módulos, você só precisa clicar 2 vezes no bloco, né? Entrar no grupo do componente inteiro, para ter acesso aqui à placa, tá? Então, a gente está aqui com a placa, no caso aqui 4x4 selecionada, e aqui é a mesma coisa, ó, situação para esta placa. Ela está aqui como padrão. Se a gente abrir aqui as opções, a primeira é a padrão, você também tem as outras 4 opções aqui de situação. Então, você pode falar que essa placa, você não quer que ela receba a situação padrão que a gente definiu antes lá no bloco. Você quer falar que ela tem uma situação específica, seja ela novo, remover, manter ou alterar. É só trocar aqui e aí esse bloco guarda essa informação. Mesmo que, por exemplo, a placa não tenha uma simbologia para mudar de cor aqui, ela guarda essa informação. Essa informação, mais uma vez, né, ela vai ser importante para sair no relatório, ou ela também pode ser puxada lá no layout, através do rótulo, essa informação de situação da placa, por exemplo. A gente pode alterar também as situações do módulo, selecionando os módulos aqui de forma independente, tá? Você pode selecionar lá no 3D do módulo ou através aqui da simbologia dele, tanto faz. Selecionando cada um deles, você tem aqui, ó, módulo de tomada 127 volts 20 A. Você tem aqui a situação para este módulo. Ele está aqui como padrão, mesma coisa. Você pode escolher entre uma das 4 opções de situações específicas para ele também. Vamos trocar aqui, por exemplo, esse módulo de USB tipo C aqui. Ele está também aqui com a situação padrão. Vamos trocar ele para manter. Tá? Vamos fingir aqui que o bloco inteiro está todo verdinho aqui, porque a gente deixou ele definido com a situação novo, mas vamos trocar só esse aqui para manter. Quando eu aperto aqui em aplicar, você vai ver que ele vai trocar a cor desse bloco aqui. Ó. Vamos sair aqui de novo de grupo. Então, eu tenho aqui o bloco inteiro com a situação novo e agora só esse USB tipo C está na situação manter. Isso é importante para sair no relatório. No caso aqui da simbologia dos módulos, é importante para você ter uma representação também diferente de cor, tá? E essas informações também podem ser puxadas lá no layout. Agora vamos falar sobre as configurações de detalhamento. E a primeira delas é a configuração de escala. Quando a gente desce aqui, ó, no conjunto de parâmetros de detalhamento, o primeiro deles aqui é escala. Essa é a escala da simbologia, tá? A gente tem 6 opções aqui, 1 para 10 até 1 para 100. Ele está com 1 para 25 aqui. Quanto maior a escala aqui, maior vai ser o tamanho da simbologia. Isso é o contrário do que acontece lá no layout. Vamos entender como isso funciona. Vamos abrir lá o layout. Eu dupliquei aqui a planta baixa. Do lado de cá eu deixei bloqueado para ele não alterar, tá? Para a gente usar como referência. Do lado de cá, ele está aqui, ó, numa escala 1 para 25. Então vamos aumentar aqui a escala. Vamos jogar aqui para 1 para 50. Quando a gente aumenta aqui, o desenho vai diminuir de tamanho. Então a simbologia ficou toda pequenininha aqui.
Para melhorar isso, para aumentar o tamanho da simbologia aqui, é o que a gente vai fazer lá no SketchUp. Aqui nessa informação, nesse parâmetro de escala, ele está 1 para 25, vamos aumentar aqui 1 para 50, vamos aplicar. Ele aumentou o tamanho da simbologia, vamos salvar ele aqui para a gente atualizar lá no layout. Vamos voltar lá no layout e agora vamos atualizar aqui o desenho. Agora a simbologia voltou para um tamanho, ó, ficou igual a essa aqui, tá vendo? Então o desenho diminuiu, a gente aumentou a escala, o desenho diminuiu. E aí quando a gente mexeu lá, ajustou a escala da simbologia lá no nosso projeto no SketchUp, ela ficou num tamanho aqui que ficou melhor de visualizar, tá? Você compara aqui com a referência aqui do lado. Vamos fazer de novo aqui, ó. Vamos pegar essa tomada aqui do lado, vamos mexer lá na escala, ela está 1 para 25, vamos jogar aqui 1 para 50, vamos aplicar. Ele vai aumentar aqui o tamanho da simbologia, a gente salva, para a gente poder atualizar lá no layout. Mesma coisa, vamos lá para o layout e vamos atualizar aqui o desenho. Observa aqui, ó, nessa simbologia aqui que ela vai ficar com um tamanho aqui legível agora de novo. Perfeito? Então aqui, ó, o parâmetro escala da simbologia serve justamente para a gente aumentar ou diminuir o tamanho da simbologia para melhorar a visualização dele lá no layout. Agora vamos mostrar sobre o posicionamento da simbologia, tá? E como exemplo aqui, eu estou com um módulo de campainha, de cigarra, tá? E observa que esses dois elementos, essas duas caixas, estão alinhadas aqui uma sobre a outra. E é justamente a simbologia que a gente vai mexer aqui no posicionamento dela. Então, ainda aqui no conjunto de opções de detalhamento, o segundo parâmetro é posição da simbologia, tá? A gente está aqui com a simbologia da cigarra na posição 1. A gente tem 5 opções aqui e ele vai andando com essa simbologia para livrar aqui de uma posição, 2 posições, 3, 4 ou 5 posições, tá? Então vamos trocar aqui, por exemplo, para posição da simbologia 2. Vamos aplicar. E ela já andou aqui com essa simbologia aqui para frente. Nesse caso aqui, isso já bastaria. Mas se a gente precisar livrar mais ainda, a gente pode trocar aqui, por exemplo, para 3. E aí agora vamos colocar aqui para 5, para ela afastar bem. E aí, dessa forma, a gente tem um controle aqui de posicionamento da simbologia. Outro controle bem legal que a gente tem é a altura da simbologia. Então, vamos abrir aqui as opções de componentes. Lá no conjunto de parâmetros de detalhamento, a gente tem aqui, ó, a altura da simbologia. Por padrão, ele vai vir com 0, ou seja, ele está encostadinho lá no chão, tá? A gente pode definir aqui qualquer valor. Vamos colocar aqui 50 milímetros, né? 5 centímetros. Então, ele vai jogar aqui 5 centímetros a simbologia aqui para o alto, tá? A gente pode colocar aí qualquer valor que a gente precisar. Aí, vamos colocar aqui, por exemplo, 15 centímetros para cima. Ele vai subir ali um pouco mais a nossa simbologia. Agora vamos falar sobre uma opção de deslocamento lateral da simbologia. Isso vai ajudar a gente a resolver situação como essa aqui. Vamos entender isso aqui. A gente tem aqui uma simbologia que está aqui, ó, pegando aqui na parede, tá vendo? E tem uma outra simbologia do lado, tá? Ficou uma sobre a outra aqui. E o deslocamento lateral consegue resolver isso. Vamos abrir aqui as opções de componentes. Lá no conjunto de informações de detalhamento, a gente tem aqui o deslocamento lateral. Aqui você pode entrar com valores negativos ou positivos. Valores positivos ele anda para a direita, valores negativos ele anda para a esquerda. No caso aqui, a gente vai colocar um valor positivo para andar aqui para a direita, livrar da parede. Então vamos colocar aqui 100 milímetros. Ele vai pegar esse conjunto aqui de simbologia e andar um pouquinho para a direita. Já livrou aqui da parede. Agora vamos pegar essa caixa aqui do lado e vamos andar também aqui com a simbologia dela. Mesma coisa, deslocamento lateral, vamos colocar um valor positivo, que a gente quer que ele ande para a direita.
tá? Então, se aqui a gente andou 100 para livrar, eu vou andar aqui os mesmos 100 e vou colocar algum outro valor aqui a mais, que é para ele andar um pouquinho mais, separar um pouquinho mais. Então, vamos colocar aqui 150 milímetros. Eu acho que a gente vai precisar separar um pouquinho mais aqui, então vamos aumentar aqui para 250 milímetros, vamos aplicar, para ver se vai ficar legal. E aí, dessa forma, com esse deslocamento lateral da simbologia, a gente consegue deixar aqui as simbologias de uma forma mais organizada. Você também pode escolher o tipo de simbologia para interruptores que você quer trabalhar. Aqui em detalhamentos, a gente tem simbologia para interruptores. Você vai ter 3 opções aqui. S, círculo ou círculo segmentado. S é esse que já está selecionado, então a gente tem aqui 3 interruptores simples. Para cada interruptor ele bota um Szinho aqui. Tá? Se a gente trocar aqui, por exemplo, do meio para um interruptor paralelo e o módulo 3 para um interruptor intermediário, vamos aplicar, ele vai representar isso aqui também no padrão S, sendo aqui um SP e um SI. Agora vamos voltar aqui para o interruptor simples, aqui nesses módulos, e vamos trocar para o padrão círculo. Vamos aplicar. Dessa forma, ele vai representar cada interruptor simples com um círculo. E você também pode colocar aqui, vamos trocar aqui o módulo 2 para um interruptor paralelo e o módulo 3 para um interruptor intermediário. Vamos aplicar. Ele vai continuar representando com um círculo, só mudando a simbologia. Então, a gente tem aqui um simples, um paralelo e um intermediário. Vamos voltar aqui todos para o simples novamente e vamos trocar aqui o tipo de simbologia para interruptores para círculo segmentado. Vamos aplicar. Nesse formato de simbologia, ele vai colocar apenas um círculo, tá? Um círculo aqui vazadinho, ou um círculo dividido em 2 ou dividido em 3. Tá? Então, você tem aqui, no caso, interruptor simples de 2 segmentos ou interruptor simples de 3 segmentos. No caso aqui, como a gente tem 3 interruptores simples, ele colocou a simbologia de interruptor simples com 3 segmentos. Tá? Se a gente trocar aqui o módulo 2 para um interruptor paralelo e o módulo 3 para um interruptor intermediário, vamos aplicar? Ele já vai fazer o ajuste aqui da simbologia também, voltando para simples, paralelo e intermediário. Vamos fazer uma outra combinação aqui interessante. O módulo 2, esse módulo do meio, vamos trocar para interruptor simples aqui, vamos aplicar. Olha como ele vai mostrar a simbologia agora. Agora a gente tem aqui um símbolo de interruptor simples com 2 segmentos e na sequência ele mostra uma simbologia de interruptor intermediário. Por quê? Porque a gente está aqui com a simbologia para interruptores no padrão círculo segmentado. Tá? Se a gente colocar aqui um interruptor simples aqui no módulo 3 de volta, ele vai voltar aqui para o símbolo de interruptor simples de 3 segmentos. E se a gente voltar aqui o módulo 2 para um interruptor paralelo, por exemplo, ele vai novamente separar isso aqui para a gente. Dessa forma, você pode escolher como você quer trabalhar. Tá? Se você quer trabalhar com interruptores no padrão S, no padrão círculo, simples, um círculo para cada interruptor, ou com círculo segmentado. Você também pode ativar ou desativar essa informação de amperagem e voltagem da tomada. E você também pode escolher o lado que ela vai ser apresentada. Então, vamos ver isso aqui. Quando a gente seleciona aqui o bloco, nas opções de componentes, lá no conjunto de parâmetros de detalhamento, a gente tem aqui, mostrar voltagem nas tomadas, sim ou não, e mostrar amperagem nas tomadas, sim ou não. Então, vamos começar aqui. Ele está mostrando aqui a voltagem para a gente. Vamos trocar aqui para não. Vamos aplicar. E ele vai sumir com a informação de voltagem aqui para a gente. Ficou apenas a amperagem. A mesma coisa a gente pode fazer aqui com a amperagem. Mostrar a amperagem nas tomadas, sim ou não. Vamos trocar para não. Vamos aplicar. E agora ele vai deixar apenas a simbologia de tomada. Essa informação está só mostrando ou não aqui junto com a simbologia, mas a informação continua no bloco e ela pode ser puxada
lá no layout. Vamos mostrar isso aqui rapidinho? Vamos salvar aqui. Vamos lá para o layout. Vamos atualizar aqui, que a gente salvou sem mostrar a informação. Então, agora ele não está mostrando aqui a informação para a gente aqui com a ferramenta de rótulo. Então, vamos puxar aqui, ó, dessa primeira simbologia aqui. Aqui nas informações, ó, a gente tem aqui, ó, o módulo 1. Aqui a gente já tem informação do nome completo dele. Se a gente quiser, a gente pode botar aqui, ó, que ele vai pegar essa informação aqui, ó, módulo de tomada 127 volts e 10 amperes. Entrando aqui de novo, a gente pode trocar essa informação. Vamos ver a outra lá. Ó. Descendo mais um nível, a gente tem aqui, ó, módulo de tomada. Aqui a gente tem separado a amperagem e a voltagem desse módulo. Caso você queira escolher uma das duas informações apenas para apresentar aqui. Você só quer apontar aqui que são 10 amperes? Vamos puxar aqui com o rótulo dessa última aqui, ó. Ele já está até selecionado aqui, ó, módulo de tomada, 20 amperes. Então, essa aqui tem 20 amperes, essa tem 10 amperes, tá? Vamos trocar aqui a informação dela aqui, mostrar a voltagem. Vou entrar aqui de novo. A gente pode trocar aqui para apresentar a voltagem para a gente. 20 amperes, 127 volts. Se a gente for lá no nosso projeto no SketchUp, ó, módulo 3, ele está com 127, vamos trocar aqui para 220 com 20 amperes. Vamos aplicar. Ele vai trocar isso aqui para a gente, vai virar uma tomada de 220. Vamos apertar aqui em salvar. E agora vamos atualizar aqui no projeto. E atualizando aqui, ele já vai atualizar também aqui a informação dessa tomada para a gente. A gente trocou aqui, você vê até que mudou a corzinha, a gente já vai falar dessa cor aqui da tomada diferente, e ele já atualizou aqui para 220 volts. Vamos voltar lá para o nosso projeto no SketchUp. Ainda dentro dessa questão aqui da amperagem e da voltagem, a gente pode decidir o lado dela também. Então, vamos retomar aqui, ó, para ele apresentar essa informação na simbologia. Vamos aplicar aqui primeiro. Ele está mostrando aqui. A gente tem um parâmetro aqui, que é o lado da informação. Ele está mostrando aqui do lado esquerdo. Se a gente quiser, a gente pode trocar. E isso vai acontecer apenas na caixa 4x2. Tá? Porque ele tem uma coluna só, você pode escolher se essa informação está de um lado ou do outro. Na caixa 4x4, vamos trocar aqui. Vamos botar aqui com 4 módulos e vamos trocar isso aqui para uma tomada também. Quando a gente aplica, como ela tem duas colunas, ele vai sempre colocar aqui na coluna da esquerda a informação do lado esquerdo, na coluna da direita a informação do lado direito. Então, com isso você tem um controle aqui, se você quer mostrar na simbologia a amperagem e a voltagem, e na caixa 4x2 você pode escolher o lado que ela vai aparecer também. Alguns elementos, como é o caso da tomada, possuem simbologias diferentes para alturas diferentes. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. A gente tem aqui, ó, uma caixa com 3 tomadas, e ele está mostrando uma simbologia aqui de tomada baixa. Essa caixa aqui está numa altura de 300 milímetros. Então, indo aqui no conjunto de parâmetros de detalhamento, a gente vai encontrar aqui 3 parâmetros. Altura baixa, altura média e altura alta. Aqui a gente define como a gente quer que ele entenda o que é um baixo, o que é médio e o que é alto. Ele está definido aqui, por exemplo, a altura baixa, 300 milímetros. A nossa caixa está a 300 milímetros, então ele vai mostrar a simbologia da tomada com uma tomada baixa. Se a gente trocar aqui, por exemplo, botar essa caixa a 1.300 milímetros, 1,30 m, vamos aplicar, ele vai trocar aqui a simbologia para uma tomada média, porque a gente definiu aqui que a altura média é 1,30 m. Vamos mexer aqui na altura da caixa de novo, vou botar 2 metros, vamos aplicar. E a nossa simbologia agora vai passar para tomada alta, porque também a gente definiu aqui que a altura alta
2 metros. Agora, se a gente colocar aqui, por exemplo, 1,90 m, vamos aplicar. 1,90 m não é nem tomada baixa, nem média, nem alta, né? Não é igual a nenhum dos três aqui padrões que a gente colocou. Então, ele assumiu uma quarta simbologia de tomada, que é justamente para mostrar uma tomada de altura diferente, tá? Então, ele não é nem baixa, nem média, nem alta, ele tem uma altura diferente. E essa altura você consegue puxar através do rótulo lá no layout, tá? A informação da altura continua do bloco. E ele está mostrando aqui uma simbologia diferente. Agora, vamos supor que você quer que no teu projeto toda tomada de 1,90 m de altura, ou toda caixa com 1,90 m de altura, seja considerado a sua tomada alta, seja o seu padrão de tomada alta, tá? Ou de caixa alta aí. Então, é só você chegar aqui nesse padrão aqui, ó, altura alta, e definir como você quer trabalhar padrão, tá? Então, vamos colocar aqui 1,90 m. Vamos aplicar. Agora, sempre que essa tomada aqui tiver a altura de 1,90 m, como está aqui agora, no caso aqui a tomada vai assumir a simbologia de tomada alta. E qualquer altura diferente aqui, ele vai mostrar a simbologia de altura diferente. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1,60 m. Ele vai assumir aqui uma simbologia de tomada com altura diferente. E aí, vamos salvar aqui, para ir lá para o layout. Essa informação da altura, a gente pode puxar lá no layout, que eu vou mostrar aqui agora. Vamos lá para o layout. Vamos atualizar ele aqui, ó. Ele vai trocar aqui para a simbologia de tomada diferente. E com a ferramenta do rótulo, a gente consegue puxar a altura que está essa tomada aqui agora. Vamos puxar um rótulo aqui. Aperta aqui na setinha para baixo para acessar as informações. Vamos aqui no primeiro nível, ó, pontos elétricos. E a gente já tem aqui o primeiro parâmetro mostrando para a gente aqui, ó, 1,60 m é a altura que está essa tomada. Então, voltando aqui no sketch, a gente tem aqui, ó, nesse primeiro parâmetro, como a gente já tinha falado, a gente define a altura da caixa. E aqui nos detalhamentos a gente consegue definir qual é o padrão que a gente quer trabalhar, de altura baixa, média e alta. Você também vai encontrar um parâmetro para definir a ordem que a simbologia vai ser apresentada para você. Então, indo lá no conjunto de parâmetros de detalhamento, a gente tem aqui, ó, inverter ordem da simbologia. Ele está como não. Então, dessa forma, a gente tem aqui, ó, um módulo cego, um módulo com furo e um módulo coaxial. Então, de cima para baixo, ele está mostrando aqui a simbologia nessa ordem também. Cego, furo e coaxial. Se você quiser, você pode inverter essa ordem. Vamos aplicar aqui. E aí ele vai passar a mostrar a simbologia numa ordem contrária. Agora ele está aqui de baixo para cima, ó, coaxial, módulo com furo e o módulo cego. Então, você também pode ficar à vontade para escolher a forma como você quer apresentar a simbologia aí para colocar do seu jeito. Agora vamos falar sobre informações que a gente pode adicionar a esse bloco. Tá? Informações como observações gerais, descrições de uso, ambiente, marca, modelo. Mas antes, todos esses campos aqui de informações que a gente pode inserir, se eles não forem utilizados, a gente deixa eles sempre aqui com um hífen, um tracinho. Se você já inseriu uma informação e quer retirar, é só apagar ali o que você escreveu e voltar com o hífen com um tracinho. Vamos começar aqui por esse campo aqui de observação. Aqui são observações gerais do conjunto, do kit. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu vou colocar torre quente. Torre quente. Aqui em ambiente eu vou colocar cozinha. Aqui no conjunto de módulos, a gente pode colocar também observações específicas de cada módulo, que a gente chamou aqui de descrição de uso. Tá? Então, eu tenho duas tomadas aqui, eu quero deixar aqui guardada a informação de que essa tomada é para micro-ondas. E a outra tomada eu vou colocar forno elétrico. Vamos colocar só mais duas informações aqui, ó. Marca e modelo, a gente pode especificar aqui da caixa, da placa e dos módulos.
Vamos colocar aqui placa e módulos, marca e o modelo Lunari. Vamos apertar em aplicar. Essas informações elas são importantes porque você pode extrair ela lá no layout, né? Através da ferramenta rótulo. Então pode ser legal ali para você colocar alguma informação importante. Elas ficam guardadas no bloco, você consegue puxar lá. E elas são muito importantes também na hora de gerar um relatório, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no relatório, essas informações aparecendo para a gente. Eu vou selecionar esse aqui do lado também, que eu já preenchi algumas informações nele. Vamos lá em arquivo, gerar relatório. A gente tem dois relatórios aqui, um por conjunto e outro por componente. Eu vou explicar bem detalhado esses relatórios. Eu vou só executar aqui para a gente poder ver as informações aparecendo. Então, a gente selecionou duas caixas lá. Ó. A informação que a gente colocou de ambiente já está aparecendo aqui, ó, cozinha. A gente também colocou a informação de marca e modelo, né, das placas e dos módulos. Então, ela já aparece aqui para a gente também. Na caixa a gente não colocou, ele ficou em branco. Uma das caixas eu não deixei ali com observações gerais, né? Então ficou em branco também. Na outra a gente colocou torre quente. Nas observações dos módulos, uma das caixas eu disse que a tomada era para geladeira, ela apareceu aqui para a gente. E na outra caixa a gente colocou que uma tomada é para o micro-ondas e a outra para o forno elétrico. Então ele já juntou aqui numa informação só, micro-ondas, forno elétrico. Vamos ver o outro relatório lá. Relatório por componente, vamos executar. Aqui no relatório por componentes, ele já vai dividir todas as peças das duas caixas, né? Mostrar ali a caixa de luz, cada tomada, enfim, os módulos, né? E ele também traz essas informações que a gente colocou na caixa para as peças. Então você vai ver aqui, ó, a caixa de luz. Uma, a gente colocou a informação de torre quente, a outra a gente não colocou nada, por isso ele dividiu aqui. As tomadas, cada uma a gente colocou uma descrição de uso, então ele dividiu, aqui está mostrando separado. Então, todas essas informações elas são importantes para o nosso projeto, né? Elas ficam guardadas aqui no bloco e elas são interessantes também na hora de gerar um relatório. Agora vamos falar sobre troca e aplicação de texturas da parte 3D aqui do nosso bloco. Aqui na janela de opções de componentes, a gente vai encontrar um conjunto de parâmetros, texturas do 3D. E aqui a gente vai ter placa, módulos, tomada diferente. E é muito simples, você só precisa colocar o nome da textura aqui, tá? No parâmetro que você quiser, mas de uma textura que já faça parte aqui do seu modelo, tá? Uma textura que você vai encontrar aqui na bandeja de materiais do SketchUp, tá? Seja uma textura que você criou do zero ou uma textura que você trouxe aí de alguma biblioteca que você tenha. Então a gente já tem aqui na placa uma textura com o nome placa. A gente tem ela aqui, ó, na nossa bandeja de materiais, tá? Com o nome placa. Vamos fazer a troca dela aqui. Eu tenho uma textura aqui já criada chamada plástico cinza. Então eu vou selecionar o nome dela aqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou copiar esse nome e vou colocar aqui no lugar da placa. Vamos apertar aqui em aplicar e ele vai aplicar essa textura de plástico cinza aqui na nossa placa, tá? A gente pode fazer isso aqui com os módulos também. Então aqui, ó, no parâmetro módulos, eu vou colocar aqui o mesmo nome, plástico cinza. Vamos apertar em aplicar. E ele vai pintar também os módulos, tá? A gente também tem um parâmetro aqui, que é uma cor para tomada diferente. Então vamos ver aqui as tomadas que a gente tem selecionadas aqui, ó. No módulo 1 a gente tem 127 volts, no módulo 2 também. Vamos trocar aqui para 220 e vamos ver o que vai acontecer. Quando ele trocou aqui para a tomada 220 volts, ela ficou vermelhinha. Ela assumiu a textura que está aqui, ó, no parâmetro tomada diferente. Tá? A gente tem o controle disso aqui, ó, textura diferente para tomadas. Você pode escolher não. Vamos apertar aqui em aplicar. Quando a gente coloca não, o módulo vai ficar com a cor do que a gente escolheu aqui para os módulos, tá? Que ele voltou aqui para o plástico cinza. Porque a gente disse que não quer uma textura diferente para os módulos aqui. A gente pode falar que quer uma textura diferente também para a tomada de 127 volts. Então, ele vai pintar de vermelho aqui a tomada que for 127 volts, que a gente escolheu aqui a de cima. E, como foi o primeiro exemplo aqui, ó, a gente pode escolher a tomada de 220 volts, como sendo a nossa textura diferente ali.
Então você pode escolher se você quer que a tomada de 220 fique com uma cor diferente, ou a 127, ou nenhuma delas, mas aqui você consegue fazer a aplicação de todas as texturas da parte 3D aqui do nosso bloco. Agora vamos falar sobre troca e aplicação de texturas da simbologia. E aqui, para dar o exemplo, eu já deixei cada tomada com uma situação diferente. Novo, remover, manter e alterar. Então, lá no final, na janela de opções componentes, a gente vai ter o conjunto de atributos texturas da simbologia. E todas as 4 situações, nova, remover, manter e alterar, a gente tem 10 opções de cores aqui para a gente deixar como padrão. Tá? Então, é exatamente o que ele está mostrando aqui para a gente. Ó. A nova, ele está mostrando aqui o verde, que está selecionado. O remover, o laranja. O manter, ele está aqui no azul. Agora, a situação alterar, ele está marcado como amarelo. Mas essa tomada aqui que está em vermelho, ela é alterar. Por que ela está aparecendo em vermelho aqui? Vamos olhar aqui. Ó. Esse é o módulo 4 e ele é uma tomada de 220 volts. Tá? Na mesma coisa, lá na parte 3D da tomada, a gente tem aqui na simbologia também. Ó. A gente tem um parâmetro para definir a cor da tomada diferente, que ele está aqui com o vermelho. Tá? E a gente tem esse parâmetro aqui também, ó, textura diferente para a tomada. Você escolhe se você não quer textura diferente, ó, vamos trocar para não, e ela vai ficar amarela aqui. Vamos voltar lá. Ó. Se a gente falar que a gente quer a textura diferente para a tomada de 127 volts, ó, quando a gente apertar em aplicar, olha quem vai ficar vermelho aqui agora. Todas as outras 3 aqui, porque são tomadas de 127 volts. Tá? E aí agora a gente pode selecionar também aqui, ó, não, eu quero que fique vermelho a tomada de 220 volts, que é como estava no início, vamos aplicar. Aí as outras tomadas vão assumir suas cores ali de situação, como elas estão configuradas, e a tomada de 220 fica vermelha. Então você tem controle total aí, até 10 cores para cada tipo de situação e consegue controlar também a simbologia, se ela vai ficar com uma cor diferente para 220 volts aí na tomada ou não. Alguns elementos podem assumir simbologias diferentes, para que você possa destacar ele aí no seu projeto. Então vamos dar um exemplo aqui. A gente tem uma tomada aqui padrão de 127 volts com 20 amperes. Vamos supor que essa tomada ela vai ter uma descrição de uso aqui para ar-condicionado. Então vamos até colocar aqui, ó, ar-condicionado. Vamos deixar essa informação aqui. Vamos aplicar. E aí a gente colocou uma descrição de uso e a gente quer que a simbologia também fique diferente ali. O que a gente pode fazer? A gente entra no grupo dessa caixa de tomada, seleciona esse módulo, que só tem um, né? A gente vai selecionar ele, e aí a gente vai ver alguns parâmetros específicos desse módulo. E aí tem aqui, ó, simbologia diferente. Ele está como padrão, ou seja, ele está assumindo a simbologia da tomada, né? Colocando aqui para baixo, a gente tem 3 simbologias aqui que a gente pode usar. Uma específica para ar-condicionado, chuveiro ou exaustor. Vamos colocar aqui ar-condicionado. Vamos colocar aplicar. E aí você vai ver que ele já assumiu uma simbologia aqui diferente para aparecer lá no nosso projeto. A gente também deixou algumas etiquetas pré-definidas aqui. Então tem uma etiqueta aqui geral, onde você consegue esconder todas as tomadas aí do seu projeto. A gente tem uma etiqueta específica das guias, né? Se você quiser deixar de exibir essas guias aqui na vertical. Tem uma etiqueta para todas as simbologias. Tá? Então, por exemplo, se a gente desligar a simbologia e as guias, e aí você já tem aqui uma forma de ter uma cena para renderização, sem exibir aqui todas as simbologias e outros elementos. A gente também deixou algumas outras etiquetas aqui, só com a simbologia de interruptores, uma etiqueta só com simbologia de tomadas e outros elementos também. Agora vamos falar sobre relatório. O SketchUp consegue fazer o relatório de todos os itens que estão selecionados aí no seu projeto. Tá? Então a gente primeiro precisa selecionar os blocos que a gente quer que entre no relatório. Aqui no exemplo eu vou selecionar todas as caixas de tomada que tem aqui, tá? Todos os blocos dinâmicos de pontos elétricos. E para facilitar essa seleção, eu vou usar a bandeja de estrutura do SketchUp. Eu vou selecionar um primeiro aqui, ó, e segurando o Shift, eu vou selecionar o último. Dessa forma, a gente já selecionou tudo aqui. Agora, a gente vem aqui em Arquivo e clica na opção Gerar Relatório.
O SketchUp vai abrir essa janela aqui para você, tá? Por enquanto ele não tem nenhum relatório aqui criado, então a gente vai importar. Clicando ali em importar, você vai localizar aí os dois relatórios, né, que você consegue baixar lá no nosso portal, tá? Junto com o bloco dinâmico de pontos elétricos. Então vamos importar um primeiro aqui, ó, e vamos já importar o outro também. Então a gente importou aqui os dois relatórios, nós temos dois relatórios gerais aqui, um por conjunto e outro por componentes, tá? Esses dois relatórios, eles têm todas as informações que podem ser extraídas do bloco dinâmico de pontos elétricos, tá? Então vamos começar aqui pelo relatório geral por conjunto. Vamos executar ele geral, assim mesmo, com todas as informações para a gente ver. Então o SketchUp vai reunir todas as informações lá dos blocos que estão selecionados lá e vai apresentar esse relatório para você, tá? Aqui tem todas as informações, a gente não modificou ele ainda, então tem tudo aqui, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui interessante. Ó, essa tomada aqui, ó, ela está a 2,10 de altura, é uma tomada que a gente colocou uma observação lá de ar-condicionado, tá? Então aqui é uma caixa 4x2 com módulo na horizontal, uma tomada de 127 com 20 amperes. Aqui embaixo a gente tem outra aqui, ó, ar-condicionado, 2,10 também é uma tomada de 127 com 20 amperes. E ela tá, por que essas duas aqui não estão juntas? Aqui tá vendo? Mostrando quantidade 1, quantidade 1. Porque ele está separando aqui, cada uma está num ambiente diferente. Ó. Aqui ele está no ambiente Home Office 1, essa aqui está no ambiente Home Office 2, tá? Ó, vamos olhar aqui em cima, ó. A gente tem aqui uma outra tomada também de 127 com 20 amperes, igual a do ar-condicionado, mas ele já está aqui num ambiente diferente e tem uma observação diferente, por isso elas estão separadas. Como é que a gente pode modificar esse relatório aqui para gerar outros relatórios? Vamos voltar aqui. Vamos dar um clique aqui para deixar ele selecionado. Vamos apertar agora em editar. Nessa janela aqui de edição do relatório, a gente vai mexer nessas duas janelinhas aqui. Ó. Aqui em cima, a ordem que você colocar as informações é a ordem que vai aparecer lá nas colunas do relatório, tá? E aqui embaixo ele vai juntar as informações ali para apresentar para você. Normalmente aqui embaixo você vai ter só a quantidade. Mas olha o que a gente pode fazer aqui. Lembra lá daquela tomada que tinha de geladeira, de ar-condicionado e tinha ambientes diferentes? Eu quero juntar aquelas tomadas para apresentar para a gente ali a quantidade ali e elas ficarem juntinhas ali. Então, a gente não vai precisar da informação de ambiente, a gente pode tirar ela do relatório. É só segurar aqui com o mouse e arrastar ela aqui para o lado. Pode soltar em qualquer lugar aqui, tá? Então ela já não faz parte ali do nosso relatório mais. Vamos deixar aqui a situação, o nome, tipos de módulos vamos deixar, marca modelo também. Vamos tirar aqui também a altura dessa informação, vamos arrastar aqui para o lado. Tá? Porque a altura no relatório que a gente quer agora vai ser irrelevante, a gente quer que ele junte as caixas de tomadas. E nas observações, vamos colocar agora ela aqui para baixo. Por quê? Eu quero ver as observações, tá? Eu quero que ela saia nos relatórios, mas eu quero que ele junte para mim as observações dos blocos. Tá? Então vamos ver como é que isso vai acontecer. Vamos arrastar ela aqui para baixo, logo acima aqui de quantidade. Né? A gente tem dois campos de observações, as observações dos módulos e essas observações aqui que são observações gerais. Vamos jogar as duas aqui para baixo. Vamos apertar aqui em executar relatório. E olha como reduziu aqui a quantidade de linhas aqui do nosso relatório. Ele fez um agrupamento maior aqui, ó. Vamos pegar lá aquela situação que a gente falou do ar-condicionado, da geladeira. Olha ela aqui, ó. Agora ela juntou, né? Porque todas elas eram caixa 4x2 com módulo na horizontal e todas elas eram uma tomada de 127 volts com 20 amperes. E agora ele já está mostrando para a gente aqui, olha, eu tenho três itens desse no projeto, tá? A gente tirou aqui a informação de altura, tirou também do ambiente e a gente... Lembra que a gente desceu as informações de observação? É justamente o que ele fez aqui, ó. Agora ele pegou essas informações e agrupou. Ar-condicionado, geladeira. Significa que dessas três unidades, nós temos tomada de ar-condicionado e temos tomada de geladeira, tá? Então, dessa forma aqui, através desse relatório geral por conjunto, você pode criar diversos outros relatórios aí que você precisa no seu projeto, tá? Agora vamos dar uma olhada, vamos voltar aqui.
e vamos dar uma olhada no relatório geral por componente. Esse relatório aqui, ele vai exibir as peças para a gente, não mais os kits, os conjuntos, mas as peças, placa, caixa de luz, os módulos. Então vamos dar um executar nele aqui com todas as informações primeiro para a gente dar uma olhada. Ó, ele está mostrando aqui para a gente, ó, a lista completa, tá, do nosso projeto, de tudo que a gente selecionou, agora por componentes. Tá? Então a gente tem aqui, ó, caixa de luz 4x2, um módulo de interruptor simples, módulo de tomada, placa, tá tudo aqui, tá? Agora separado por peça, por componente, tá bom? E a mesma coisa que a gente fez no outro, a gente pode modificar esse relatório aqui para que ele faça sentido aí para diversos usos, tá? Então vamos supor, vamos voltar aqui, ó, vamos supor que a gente quer criar um relatório de compra, tá? De todos os itens que a gente precisa comprar para essa obra, para esse projeto. Então, com ele selecionado, vamos clicar aqui em editar. Mesma coisa. A gente quer criar um relatório de compra agora. Então, a situação é importante? É, porque a gente precisa ver no relatório o que é novo, o que é manter, o que é alterar, toda a situação que a gente selecionou, a gente precisa enxergar. O ambiente para um relatório de compras é importante? Não. Então vamos arrastar ele aqui para o lado, pode soltar em qualquer lugar, ele já não faz parte aqui do relatório. O nome a gente precisa, marque modelo, vamos deixar ali. Essas observações, como a gente quer agrupar para a gente ter o quantitativo real ali de cada peça, de cada elemento, a gente não vai separar aqui por observações. Então, vamos descer com essa informação para cá para ele juntar. Tá? Eu quero enxergar nesse relatório as observações que a gente colocou lá nos blocos, tá? Mas eu não quero que ele interfira ali no nosso relatório, no nosso quantitativo. Então, vamos descer com ele aqui para os atributos do relatório. Vamos executar aqui para a gente ver agora. E olha que bacana, agora a gente tem um relatório aqui de todos os elementos, de todos os componentes que a gente precisa comprar para esse projeto, para essa obra, tá? Então tem a situação aqui, se houvesse outras situações ele já ia mostrar para a gente, então a gente ia conseguir separar essas informações, tá? Todos os componentes que a gente precisa, caixa de luz 4x2, caixa de luz 4x4, módulo RJ11, RJ45, tomada coaxial, campainha, interruptores, tá tudo aqui, tudo que a gente precisa comprar, marca, modelo, as observações, olha aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó, módulo de tomada 127 volts, 20 amperes. Nós temos 9 módulos desse, tá? E dentre esses 9 módulos, a gente tem módulo ali para ar-condicionado e para geladeira. Ele está só apresentando aqui, ele juntou as informações de observações aqui para a gente. Então, a gente tem todo o quantitativo aqui, ó. A gente precisa de 32 caixas de luz 4x2, 10 4x4. A gente precisa aqui, ó, de 65 módulos de tomada de 127 volts com 10 amperes. Então, a gente tem aqui um relatório rápido aqui do nosso projeto, um relatório de compra. E é legal também que a gente pode baixar esse relatório. Quando a gente clica aqui em baixar, ele vai salvar aqui um arquivo CSV, que você pode usar lá nas suas planilhas, no seu memorial descritivo. Você também pode importar esse relatório lá no layout, e aí fica bem fácil de você extrair informações aqui, tá? Do bloco dinâmico de pontos elétricos. Agora vamos falar sobre o uso aqui no layout do álbum com as legendas de pontos elétricos que você baixou lá no nosso portal. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, ó, no menu Arquivo, vamos clicar em Abrir, localiza o arquivo que você baixou, tá? O arquivo do layout que você baixou lá no portal. Então vamos abrir ele. Abrindo esse arquivo, a gente volta aqui no menu Arquivo e clica em Salvar como álbum. Vamos dar um nome aqui para esse álbum, tá? Vamos chamar aqui de blocos dinâmicos. Vamos apertar em OK. Ele vai salvar esse arquivo aqui como álbum. Agora a gente já pode apertar aqui, ó, para fechar. E você vai encontrar esse álbum aqui na bandeja de álbuns, tá? Do layout. Vamos clicar aqui em blocos dinâmicos. Essa primeira página, a gente tem uma tabela completa de legendas, tá? Então, vamos clicar aqui e trazer ela aqui para a nossa folha.
Através dessa tabela completa, você pode retirar o que você não vai precisar. Então, aperta com o botão direito, desagrupa, tá? Você vai tirar o que você não vai precisar aí agora, vamos deletar. E o bacana é que a gente deixou ela preparada aqui para se conectar facilmente. Olha aqui, ó. A gente seleciona tudo que ficou ali embaixo, arrasta aqui para cima e ela já vai se conectar aqui com o restante da tabela. Nas outras páginas, vamos abrir aqui, ó, a gente tem aqui, ó, outra página com os itens separados para você montar do jeito que você quiser. Então, tem uma página com os itens de interruptores, tem uma outra página aqui com os itens de tomada, tem uma página aqui só com a parte de placas também e outros elementos aqui, tá? Aqui os itens estão separados, então você vai montar a tabela do jeito que você quiser. Vamos pegar aqui, por exemplo, um título, tá? E vamos soltando aqui. Vamos pegar aqui um outro elemento, a gente solta tudo que a gente precisar aqui. E aí, para fazer essa tabela aqui ficar tudo juntinho, bonitinho, é a mesma coisa. Ó. A gente seleciona aqui, ó, só arrasta que ela vai se conectando. Bem fácil. Você também tem as legendas aí para fazer outros usos no seu projeto, tá? Então, também é só clicar aqui e você tem só a simbologia para usar também. E uma última página aqui com as cores e situações. Então, você também pode utilizar aí no seu projeto uma legenda de cores. Esse vídeo foi para mostrar o nosso bloco dinâmico de pontos elétricos e qualquer outra dúvida que você tiver, é só chamar a gente por e-mail ou pelo WhatsApp que a gente te ajuda.